Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Queridos irmãos, boa noite a todos. É um privilégio muito grande estar aqui para mais uma vez podermos cultuar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Dando início a mais um culto da Igreja Batista Betel, eu convido todos para louvarmos junto comigo essa canção. Que nós possamos adorar a esse Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, uma forma que você tem de participar é que durante essa live você pode estar aí comentando embaixo, você pode estar lançando seus pedidos de orações, os seus agradecimentos, que ao final nós iremos estar orando por cada pedido, tá? Cada oração, eu tenho certeza que Deus vai nos escutar.
edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Agora, nesse momento missionário, meus irmãos, iremos assistir um vídeo e, como todos já sabem, não custa nada reforçar. A forma de fazer missões: orando, contribuindo, mobilizando e indo. Assistam comigo esse vídeo. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda,
invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Meus irmãos, nesse instante eu peço que todos fiquem atentos, evitem as distrações, porque iremos para o momento da palavra do Senhor. Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem a oferecer para você e para a sua família. Querida e amada igreja, a graça e a paz de Cristo, como é bom louvar e bendizer o nome do Senhor, como é bom estarmos mais uma vez aqui juntos no culto de oração, para prestarmos um culto a Deus, culto esse que Ele nos capacita a prestar, porque somos incapazes em nós mesmos. Deus te abençoe, uma boa noite a todos, que Deus possa encontrar sua vida restaurando, abençoando e realizando, segundo os seus propósitos, os sonhos e os desejos do seu coração, para que estejam sempre consoantes, em harmonia com o Senhor, para a glória do seu santo nome. Meus queridos, nós estamos chegando aí perto do final do penúltimo mês do ano. Os resultados de tudo que aconteceu nesses últimos dias de eleição estão aí, peço que continue tomando cuidado, esperamos que essa curva caia, esperamos que em dezembro tudo volte ao normal ou ao novo normal, mas que estejamos todos juntos para glorificar a Deus. Lembrando que começo de dezembro, esse pastor e a diretoria dessa igreja se reúnem novamente para avaliarmos a volta da EBD presencial, o culto de quarta presencial e tocarmos a vida. Sabemos que apenas quando a vacina sair estaremos seguros de fato, de verdade, não é? Mas vamos orar por isso. Eu lhe peço, esteja orando, pedindo a Deus, também pelos enlutados, para que Deus também cure os enfermos, e vamos tomar todos os cuidados como temos feito aqui. Mas não podemos perder o ânimo, o vigor espiritual, a força para continuarmos, não desistirmos, também não nos acovardarmos frente às dificuldades, sabendo que também é Deus quem nos guarda, nos protege, fazemos a nossa parte, mas na verdade é Deus quem tem nos guardado. Amém? Glória a Deus. Você aqui de perto, você de longe, temos betelinos espalhados aí em todo lugar. Deus os abençoe. Deus possa guardar vocês e suas famílias. Eu tenho um convite muito especial para fazer. Dia 29, próximo, nós temos os 35 anos de aniversário da Igreja Batista Betel. E eu quero convidá-lo, você e sua família, para estar conosco, celebrando o único culto no domingo. Esse ano nós não temos as nossas conferências, já devido a todas as dificuldades que o mundo se encontra, mas nós teremos o culto de aniversário. E eu queria te convidar a uma festa que vamos fazer, um culto, prestando um culto a Deus, celebrando e dizendo muito obrigado, Senhor Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, usou tantas pessoas ao longo dos 35 anos nessa sua agência da proclamação do Evangelho, e nós queremos aqui agradecer. Você é o nosso convidado, dia 29, coloque aí na sua agenda. Pois bem, eu queria pensar com os irmãos no Evangelho, segundo Mateus escreve, no capítulo 6. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, aonde Mateus escreve para os judeus, esse servo do Senhor evangelista. Os evangelhos sinóticos chamados, assim como também o Evangelho de João, cada um tem uma perspectiva direcionada, narram os fatos de Jesus, se completam, repetem algumas narrativas da perspectiva da visão, no sentido da linguagem, e para quem aquele servo de Deus, inspirado por Deus e permitido por Deus, queria falar, mas fala das obras do Senhor, do que Ele fez, do que Ele veio fazer. E Mateus escreve aos judeus, por isso você escuta muito o termo Messias. A linguagem que ele usa é uma linguagem para falar deste Deus poderoso que encarnou como Messias, que os profetas narraram, proclamaram desde muitos anos, desde muito tempo atrás,
do evento da vinda do Senhor. E no capítulo 6, ele vai falar sobre a prática da justiça, o dever de orar. Olha que importante nesse capítulo, o dever de orar. Você tem orado? Mais que isso, como orar, não apenas o dever de orar, mas como orar. Ele vai tratar aqui do jejum, dessa separação e santificação através do jejum. Ele fala do grande tesouro nos céus, não é? E aí eu quero, a partir do verso 22, eu quero ler apenas 2 versos, 22 e 23, com os irmãos, para que a gente possa refletir um pouco na palavra do Senhor e naquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite. Vamos orar? Amado e querido Deus, eu quero Te louvar os louvores que já cantamos, pela obra missionária, a importância que esta igreja seja uma igreja com um coração missionário e que seja um instrumento, Senhor, na ação missionária, no plano cooperativo. Por isso, dá um coração grato, de fé ao Seu povo, para investir, para orar, para se dispor, para divulgar o Evangelho, Senhor, e assim o Teu nome ser glorificado. Pai querido e Deus amado, pelas orações, no chat os pedidos de oração, os agradecimentos, porque até aqui foi o Senhor que nos ajudou de fato. Sem Ti nada podemos fazer. Pedimos agora, ilumina-nos para entendermos Tua palavra e ela enriqueça, transforme, liberte, produza fé e esperança em nossos corações. Pai, Tu sabes o que o Teu povo está passando, precisa ouvir, e que ao ouvir enquanto pregamos, que o milagre do Senhor, pelo poder de Deus, segundo Sua vontade, se manifeste no coração de cada lar, de cada filho Teu. Salva aquele que talvez esteja ouvindo, fala o seu coração, que nessa noite essa pessoa tenha uma experiência contigo, verdadeira, Deus, e se entregue, confessando Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ao texto, capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 22. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está luminoso ou iluminado. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que está em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Que Deus aplique Sua palavra aos nossos corações. Então, o capítulo 6, o Senhor vem falando de várias coisas. Obviamente que o pano de fundo aqui é mostrar aquele povo e também os judeus, né, que não só os judeus, mas especialmente os judeus, que a fé, a graça de Deus, a luz de Cristo, o Evangelho puro e perfeito não pode estar atrelado, né, à religiosidade, a tradições, a conceitos humanos. Os irmãos sabem, o Senhor veio trazer um novo tempo. A lei havia passado, foi importante, ajudou, segurou, mas agora é a graça de Deus, não é mais escrito em pedras, mas na carne, dentro do coração do homem. Cristo veio transformar o homem. Não é uma questão mais de fazer, é de estar, de sentir no seu coração. Então ele começa a falar de coisas aqui, ensinando sobre valores e princípios relacionados ao reino de Deus, também no aspecto de limpar do coração, sobretudo dos judeus ali, aceitas, fariseus, saduceus, zelotes e outros, toda aquela cultura e todos aqueles argumentos, ensinamentos, né, e preceitos humanos para dar lugar. Por isso, neste mesmo Evangelho, em um dos capítulos, ele diz: para que o vinho novo entre, é preciso deitar fora o velho. Não há como, você precisa tirar o vinho velho para o vinho novo, porque odres velhos não suportam o vinho novo. Então esse era o objetivo aqui de grande parte das lições, e o capítulo 6 fala sobre isso. Então, a partir do verso 22, ele fala da luz e das trevas, e ele coloca: são os olhos a lâmpada do corpo. Veja, a primeira coisa que eu queria observar aqui é que o Senhor faz analogias, usando perspectivas que são do alcance dos homens,
usando aqui então a visão, os olhos humanos, para representar, mostrar um valor, um princípio, um ensinamento espiritual. Jesus era expert nisso, para facilitar. Então ele usa exemplos da natureza, do corpo humano, para ajudar os seus ouvintes a entender, trazendo uma figura espiritual para facilitar, né, uma lição espiritual, e uma figura humana para facilitar a compreensão, mas querendo ensinar grandes lições. E esse texto, este versículozinho aqui, ele nos ensina grandes lições. Então, ele começa dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Ora, eu não sou médico, mas podemos aqui falar alguma coisa que é da compreensão geral de todo mundo. O que são os olhos? Os olhos é um periférico de entrada, podemos dizer assim, porque ele enxerga. Então, ele mostra, através de enxergarmos, emoções são produzidas, sentimentos, desejos são produzidos por esse órgão que chamamos de olhos. E o texto diz: os teus olhos, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, dizendo, né, que da importância desse órgão no corpo humano. Todos os órgãos têm seu valor, mas ele usa aqui a figura, indo do menor para o maior, a figura dos olhos, para ensinar uma lição. Para que os olhos servem? Imagine, queridos, e ele diz, continuando aqui: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, andará em luz. Claro, porque o que ele está querendo dizer com esse exemplo? Ele está querendo abrir a cabeça das pessoas e fazer entender. Imagina alguém que não possa ver, que os olhos são cegos, ou porque ficaram, ou porque nasceram, e que não pode enxergar, não pode ver as coisas, não entra a luz, o raio do sol, a luz que Deus criou, não pode entrar. Ele está dizendo: como é esse corpo? Ele está cego, ele simplesmente não pode ver, ele está em total trevas. Então ele usa esse exemplo muito claro. Não é assim a realidade daquele que não pode enxergar? Então como é maravilhoso poder acordar e contemplar as obras das mãos do Senhor. Então ele usa este órgão do corpo para trazer uma lição. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons no sentido aqui, é de poder enxergar. A gente sabe que há muitas pessoas que por algum motivo não podem ver, não podem enxergar e vivem numa total escuridão. É muito difícil, com todo respeito às dificuldades das pessoas que têm alguma deficiência visual. Imagina aquela pessoa, do ponto de vista humano, não é, clínico, ela vive em trevas, ela não há luz, não entra luz para dentro do seu ser, no sentido de não poder ver, enxergar. Ele diz: se forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele usa as duas coisas. Quem enxerga pode ver, pode contemplar coisas boas, coisas maravilhosas, né? Pode trazer através desse enxergar sensações, sentimentos, não é? Te levar a tomar decisões por causa dos desejos, porque você está enxergando. Então a luz entrando. Ao contrário, aquele que não vê vive numa escuridão completa. Bom, esse é o exemplo que o Senhor traz. E ele diz depois, lá na segunda parte do verso 23, porquanto, depois que ele fala daquele que tem os olhos bons, que enxerga, daquele que não tem os olhos bons, que é cego, ele diz: portanto, caso a luz que em ti, caso a luz que em ti há seja trevas, aí ele faz uma observação, aí ele chama para uma reflexão. Seja treva, que grandes trevas serão. Aí ele faz uma reflexão. Ele fala do olho bom, ele fala do olho mau, depois ele fala: mas olha, caso a luz, não é? Porquanto, caso a luz em ti haja trevas, né? Com grandes trevas serão. Ele faz nos pensar. E qual é a lição aqui que o Senhor quer nos dar? A lição aqui é uma lição espiritual. Os irmãos sabem que todos nós um dia nascemos nas trevas da visão espiritual, porque
O pecado cegou a humanidade. Os homens estão cegos no sentido de não poderem enxergar na sua própria natureza, em si mesmo. Os homens não podem enxergar os valores espirituais. O texto sagrado nos ensina, em outra parte da Bíblia, que o príncipe desse mundo cegou-lhes o entendimento. Cegueira, né? Que cego são aqueles que não exatamente não podem ver, porque existe uma cegueira pior do que aquela física, é aqueles que não podem ver questões espirituais, que é a verdade de Deus. Aqueles que não enxergam a cruz de Cristo, aqueles que não conseguem ver a obra redentora, não conseguem enxergar o tamanho do amor do Senhor, que na cruz foi derramado por todos nós. Então ele nos chama a uma reflexão, se esta luz, ela de fato que está em nós, ela não é na verdade trevas. Se este olhar de fato não é um olhar completamente comprometido, é disto que este pequeno texto está falando, porque muitas pessoas enxergam, mas estão cegas. Olha só que coisa, não é? Como compreender isso? Elas estão enxergando, e é o caso aqui. Os judeus estavam, os fariseus, aquela seita, aquele povo, estavam enxergando fisicamente, mas Jesus usa o exemplo para agora dizer: vocês enxergam com os olhos naturais, mas vocês estão cegos espiritualmente, porque vocês não conseguem enxergar nem este que vos fala, que é o Messias prometido, predito, que agora veio trazer as boas novas. Perceba. Então todos nós, todos os homens nascem cegos espiritualmente, o que significa que estamos separados de Deus por causa do pecado, que o homem não pode em si mesmo enxergar a cruz, os valores, o amor, o tamanho do amor. Por isso que muitas vezes a gente prega o evangelho e as pessoas ficam, até que os seus olhos sejam abertos, porque precisa ter os olhos abertos. E ele diz: quão grandes trevas é aquele que não enxerga. Mais do que uma deficiência física, a cegueira espiritual é o grande e terrível mal que pode assolar uma nação, a humanidade, uma família, um indivíduo. Meus irmãos, e nós precisamos tomar cuidado e todos os dias pedir o colírio do Espírito Santo através da palavra de Deus para limpar os nossos olhos, para não vermos embaçado como aquele texto sagrado fala daquele homem, porque Deus quer limpar completamente a nossa visão espiritual. É claro que uma saúde física dos olhos é importante, mas aqui ele só usa para provocar uma reflexão, para percebermos se os nossos olhos estão de fato enxergando as verdades e a grandeza do Senhor, os valores espirituais. E aqui eu passo para um outro ponto, meus queridos. Mas esse homem está falando e pregando e sendo direcionado pelo Espírito Santo, inspirado para pregar a um povo, na sua grande maioria aqui, a um povo que conhecia, que trouxe a lei, que tinha os anais do Senhor, que recebeu para guardar e para compreender esse momento. Mas o que parece é que este povo ficou cego, não exatamente de enxergar com os olhos naturais, mas os olhos espirituais estavam comprometidos e já não podiam enxergar o próprio Deus encarnado na sua frente. O que significa dizer que muitas vezes nós, que entregamos nossas vidas para o Senhor, nesta caminhada, podemos ficar cegos, podemos ter a visão comprometida, podemos não enxergar, podemos começar a enxergar tudo errado. O inimigo vai trabalhar para isso. Deus quer, se por um lado dar a luz àqueles que nasceram cegos ou que ficaram cegos por algum motivo, o Senhor quer dar a luz para que enxerguem as verdades espirituais. Por outro lado, aqueles que foram curados podem voltar a ficar cegos quando tiram os seus olhos, olha, a sua visão do autor e consumador da nossa fé, a razão de ser daquele que serve a Deus. Então o Espírito Santo é esse colírio, a palavra de Deus é esse colírio. E ele fala para esse povo que enxergava, mas não enxergava as verdades espirituais. Ele disse: se os teus olhos forem bons, haverá luz dentro de você.
Ele está falando de um comprometimento, né? Assim como enxergar traz desejos, sentimentos, o enxergar espiritual também. O enxergar espiritual motiva, porque a visão espiritual, aqueles que conseguem contemplar a eternidade, aqueles que conseguem contemplar o poder de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, eles também são cheios de sentimentos e emoções que vão explodir e sair em atos de justiça, de graça, de ação para o reino, para louvar a Deus e para fazer com que o reino de Deus, para que sejam instrumentos na mão do Senhor. Mas quando eu ando com Deus, mas eu estou como que cego espiritualmente, porque me deixei embotar, seria um embaçou, e eu já não enxergo mais as tradições. Os judeus, por exemplo, tinha a lei, mas existia uma outra lei, a lei oral, criada pelos homens, que criaram leis para regulamentar, e virou um jugo muito grande. Como isso é importante na vida de um cristão, esse enxergar. Agora, eu quero continuar, então a lição aqui é essa. É como estão os teus olhos, como estão os meus olhos. É esta reflexão que o autor quer que a gente faça. Agora perceba, você que é cristão, você que anda com o Senhor, o perigo disso, porque para os judeus foi um fracasso. Aquela nação não reconheceu Jesus, pelo contrário, foram instrumentos para levá-lo à cruz. É certo que Deus tinha os seus planos, mas aquele povo, na sua grande maioria, não conseguiu enxergar, perseguiram, tentaram matar, entregaram aos romanos. Veja a cegueira. Por isso ele usa esse princípio e esse valor do corpo humano, esse órgão, para significar. E a igreja do Senhor? Ela não pode ficar cega, porque senão ela vai fazer acordos, começar a andar, pensar, sentir como outros aqui no mundo, ou podem cair em laços de heresias, porque quem não enxerga não vai poder discernir. Uma pessoa que tem uma visão comprometida, ela não pode discernir algumas coisas, objetos, ou você entende isso? Mas então eu quero passar agora a mostrar pelo menos 2 elementos fundamentais na vida espiritual, na vida daquele que anda com Deus, que este texto tem uma implicação direta. Então no verso 22 ele fala assim: se os olhos, são os olhos a lâmpada é aquilo que te faz ver, enxergar, que clareia. Se ele for um bom, andarás em luz. Verso 23, se forem maus, se estiverem comprometidos, andarão em trevas, pelos motivos que já falamos. Mas aí no verso 24 ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores. E ele diz: ou vai agradar a um e aborrecer ao outro, e vice-versa. Você percebe que há uma relação agora, parece que são coisas diferentes, mas aquele que não enxerga pode estar tomando um caminho errado, uma visão distorcida, uma visão comprometida, uma visão que está embotada, pode cair e entrar por um caminho errado, por um caminho de perdição, por um caminho de idolatria, por um caminho de erros teológicos, por tomadas de decisões que estão longe da vontade de Deus. Ele diz: se a sua visão não for boa, você vai querer agradar a um e a outro. Sim, porque se é crente, ou se é... Então eu preciso, você não vai entender que não cabe no reino de Deus, que ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, ou servimos ao Senhor, ou amamos e temos fé para fazer o que Deus nos manda, para cumprir o que Deus nos manda, ou então não temos fé, não dá para ficar. E aquele que está com a sua visão comprometida, ele começa a achar argumentos, e ele não há luz, porque a luz não entra mais. Ele só tem na mente o conceito, mas ele não tem no coração a revelação, o poder de Deus transformando a cada dia, afugentando o pecado. Ele diz: então ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não pode servir a 2 senhores. E nesse caso aqui, falar das riquezas, dos prazeres desse mundo, é uma coisa terrível, um dos textos mais fortes na Bíblia, porque a visão está comprometida, ama muitas coisas materiais, ama muito dinheiro, não abre mão, não consegue se desprender, porque está em trevas, porque os olhos não são bons. Perceba,
Como isso pode entrar na vida de um cristão. Depois ele fala de uma outra perspectiva que é interessante, que podemos fazer o vínculo também, que é no verso 25. Ele diz daqueles que vivem na preocupação da vida, crentes em Cristo, que vêm à igreja, que prestam o seu culto, que fazem, mas que estão todos os dias, se levantam desesperados, porque ficam preocupados com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque a sua visão está comprometida, os seus olhos já não são mais bons. Então percebe que quando nós perdemos a visão espiritual, quando os nossos olhos foram comprometidos nesta caminhada, nós deixamos, porque não estamos passando o colírio do Espírito na luz da verdade, que é a palavra de Deus, para que sejam limpos, porque o pecado está agindo, corrompendo, como uma ferrugem que entra num aço, entra num metal e começa a corroer, e nós precisamos dar a manutenção, e a manutenção deste corpo, deste homem pecador, é a presença de Deus, pela obra, pela fé, pela obra redentora que nos libertou. O que acontece? Nós começamos a ver tudo de forma diferente. O inimigo usa isso, embotando a nossa visão. Ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará bem, mas se os teus olhos forem maus, em quão grandes trevas estarás. E ele diz: então veja, analise, perceba se há luz ou se há trevas em sua vida, se a luz de Cristo, se a palavra tem sido prioridade em sua vida, se a oração, se o Espírito Santo tem mantido sua visão espiritual. Que tem pessoas que é impressionante, tomam decisões, está tão claro, mas elas estão com os olhos embaçados, isso não é a vontade de Deus, mas elas não conseguem enxergar, e o pastor fala, e o irmão fala, e o marido e a esposa, e não conseguem ver que aquilo é um caminho, não conseguem escolher nenhum caminho correto. É por isso que o Senhor usa este órgão para exemplificar. Aqueles que já nasceram e que ainda não receberam a Jesus estão cegos, serão milagrosamente chamados pelo Senhor e Deus abrirá a sua visão. Mas há aqueles que um dia foram curados, mas que deixaram ou têm deixado a sua visão serem comprometidas. Há também aqueles que estão cegos do ponto de vista do corpo, mas enxergam, porque tem a palavra, porque tem o Espírito Santo, porque tem a ação do poder de Deus. Talvez estejam comprometidos nos olhos físicos, mas conseguem enxergar a glória da Nova Jerusalém, os feitos poderosos, a obra redentora. Esta é a principal visão, porque esta traz luz para dentro de nós e não trevas, nos mantém na luz que fala da graça, do amor, do renovar de Deus a cada dia para as nossas vidas. Você percebe a importância desse texto, desse exemplo? Primeiro, nos aliamos quando não enxergamos bem a querer agradar. Eu estou na igreja, mas também estou com o pé no mundo, dois senhores. Eu faço aqui, mas por outro lado eu nem estou fazendo uma coisa, nem estou fazendo, estou completamente perdido, porque a minha visão é péssima. Então eu acho que posso servir a Deus e estar no mundo. Eu estou, na verdade, enlaçado pelas riquezas. Mamon aqui significa avareza, não é? Os valores desse mundo e o apego, e até tiro das coisas do Senhor, daquilo que deveria ser como gratidão a Deus, e dou a minha vida e meus bens a coisas que, por causa da cegueira. Depois ele fala: aquele que está cego vive preocupado porque não consegue enxergar que até os lírios dos campos Deus os vestiu com tamanha glória que nem Salomão em toda a sua pompa pôde, e que Deus cuida dos seus. E depois lá no final ele diz: homens de pequena fé, porque ele diz: buscai o reino de Deus. Aqui no final, no verso 33, busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas aquele que está cego, comprometido na sua visão espiritual, ele não vai buscar o reino de Deus, porque ele acha que há outros valores, ele é embotado, ele enxerga tudo turvo, então ele cai nessas armadilhas. Você percebe isso? Meus irmãos, eu quero terminar aqui mostrando aos irmãos 3 situações que precisamos prestar atenção.
A primeira delas é como você, como a maioria, como nós éramos. A Bíblia diz que éramos cegos, porque não enxergávamos e nem podíamos enxergar em nós mesmos. Assim é o mundo, cego para as coisas e valores espirituais. E por isso que muitas vezes você fala e às vezes não entende, a não ser que Deus faça um milagre no coração, que aquele homem, que aquela pessoa abra. Essa era a nossa situação. Enxergar é muito importante. Os homens nascem cegos, porque não conseguem enxergar, mas vem Deus com o seu poder, com o seu milagre, e faz um milagre abrindo os nossos olhos, transformando, como Jesus curou alguns cegos, né? O cego de Jericó, para que ele enxergasse. Mas é mais do que a cegueira física. Jesus, lá no Evangelho de João, eu já preguei sobre isso, ele não apenas dá a luz, ele é a luz, e nós somos chamados para andar e viver e tomar decisões na luz de Cristo. O nosso passado era de escuridão, e por consequência todo o nosso ser, segundo a Bíblia, estava na escuridão, porque não poderíamos enxergar a verdadeira luz, os verdadeiros valores. Por isso as nossas escolhas eram erradas, por isso as tomadas de caminho eram erradas. A segunda coisa que eu aprendo aqui, quando entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele nos fez enxergar o tamanho do amor derramado naquela cruz, enxergar a grandeza de Deus, enxergar e poder acordar e ver e dizer como Deus é bom, como tudo que Deus criou é bom, conforme a Bíblia mesmo fala. Enxergar o quanto Ele te amou, o quanto agora o seu ser, o seu interior vive em paz, tem a paz com Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento tomará a vossa vida. Você dorme e levanta em paz. Você agora não tem mais medo você tem uma convicção de que o caminho é esse. Não há mais dois senhores, é um Senhor só, há um só que você deve obedecer, submeter, amar e dizer: minha vida e tudo que eu tenho e tudo que eu vou fazer, eu preciso que o Senhor diga como será, porque um servo não manda em si mesmo, um servo não pode tomar decisões por si próprio, um servo pergunta tudo ao seu Senhor. Quando Deus curou-nos da cegueira, nós não nos preocupamos mais com o dia da manhã, no fato de o desespero, veio uma crise, não, porque a gente tem a convicção, porque a gente enxerga o cuidado, as promessas de Deus, que diz: não fará o Senhor muito mais pelos seus? E Ele diz aqui nesse mesmo texto: porque vocês andam ansiosos, né? No verso 27, Ele fala sobre os passarinhos, Ele fala sobre a grandeza dos lírios, a erva do campo, porque andamos inquietos. Ele fala isso no texto sagrado. Quando Deus cura a nossa visão e nós enxergamos espiritualmente, a luz entra e nós falamos: olha, é verdade, o país está em crise, as coisas, mas eu enxergo as promessas, o cuidado, o poder e o amor de Deus sobre a minha vida. E eu não fico nessa ansiedade, e eu não caio nessa armadilha. No passado éramos cegos, no presente enxergamos o cuidado, a grandeza, o amor, o poder de Deus. Mas para terminar, eu enxergo aqui, eu consigo ver nesse texto, que quando nós temos a luz de Deus curando os nossos olhos espirituais, nós enxergamos também a eternidade dos céus. Fala-se muito sobre essa terra, pregamos muito e falamos muito. O materialismo é uma coisa que tem tomado conta do discurso, inclusive na igreja, ou sobretudo na igreja, porque o mundo não consegue, não ver de outra forma. Mas nós temos uma pátria, e a Bíblia diz que do mundo não somos, aqui apenas estamos, Nós não somos desse mundo, a nossa pátria não é esse mundo. Então, quando o homem não consegue enxergar a visão espiritual do seu futuro, que o seu futuro não é um caixão, exatamente, que o seu futuro não é ficar debaixo da terra, porque um dia ele vai sair, ele vai ressurgir, porque um dia o Espírito, sua alma que foi ao Senhor,
o corpo será glorificado, então haverá junção. Estaremos na eternidade com o Senhor. Enxergar que o que vivemos aqui é temporal, e essas aflições e tudo isso não se compara, mas só quem tem os olhos bons, se os teus olhos forem bons, haverá luz da esperança, que um dia tudo isso vai passar. Existe uma eternidade, existe a Nova Jerusalém, para onde eu vou, eu sei para onde eu vou, mas quando os meus olhos estão comprometidos, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu só consigo ver as coisas nesse mundo, eu consigo ver só coisas ruins, eu olho para as coisas e só vejo defeito. Deus quer curar. Por isso o autor bíblico fala sobre as luzes e as trevas. É muito mais do que o exemplo do conceito do corpo humano, de um órgão do corpo humano. Ele fala da visão espiritual, que aquele que recebe a Cristo, que aquele que serve a Deus não pode voltar à cegueira, ter uma visão turva, né? Não é nem cegueira completa, é uma visão turva que o faz escolher e viver na escuridão também. E é pior do que aquele que fisicamente não enxerga, porque há cegos físicos que têm uma visão da glória de Deus, do amor e da eternidade. Amém? Que Deus, nesta noite, possa limpar. Peça ao Espírito Santo que coloque o colírio da sua graça nos teus olhos, que limpe o seu ser, e que toda a luz de Cristo venha purificá-lo, iluminá-lo, para que você, ao levantar, ao andar, saiba exatamente, porque enxerga tão bem, enxerga tudo pelos olhos do Senhor, e não cairá em armadilhas, e não será comprometido. Que Deus aplique essa palavra em seu coração. Se você que está aí nos ouvindo ainda não fez uma decisão por Cristo, e sente no seu coração, ore ao Senhor, peça perdão e diga: Senhor, aceita a minha vida, sou um pecador, perdoa os meus pecados, eu lhe recebo como meu Senhor e Salvador, tira toda a cegueira da minha vida, e que haja luz dentro do meu ser, dentro do meu coração, e toda a minha caminhada seja clara e repleta da iluminação da tua presença, daquilo que o Senhor fez. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é tão poderosa, grandiosa, ilumina todo o nosso ser, nos faz enxergar aquilo que só aqueles que têm o Senhor podem enxergar. Pai, mas nós não queremos como aquele povo que fracassou no sentido de ter embotado, enxergaram, viram, receberam iluminação, revelação e deixaram a sua visão ser embotada, porque permitiram, com a sua falta de espiritualidade, de busca de Deus, não conseguiram enxergar o autor da vida, o autor da salvação ali, frente a frente com eles. Tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia da tua igreja. A tua igreja foi chamada, foi curada nos seus olhos espirituais para ver, enxergar, se alegrar, se apossar desta luz. Jesus é a luz da vida. Ele não é apenas uma lâmpada que ligamos, Ele é a própria luz, Ele é a luz da vida. Ele nos aponta o caminho da eternidade. Como disse o salmista, na sua luz enxergamos a luz. Ó Pai, cura agora, limpa os olhos pelo poder da tua palavra, na ação do teu Espírito, os olhos espirituais do teu povo, para que enxerguem aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor fará. Perdoa os nossos pecados. Toma agora, Senhor, todos que colocaram o nome no chat, sabes a necessidade, o choro, o lamento, a dor de cada filho teu. Entra com a tua providência. Também te louvamos pelos aqueles que lembraram e estão te agradecendo. Que Deus seja louvado. Pai, o passado, o presente e o futuro estão em tuas mãos. O Senhor é o Deus do tempo. Oh Deus, bendito seja o teu nome. Livra o teu povo, chega junto e com a tua providência sobre a tua igreja amada, ajuda-nos no decorrer dessa semana, dai-nos a visão, prepara aquele culto e nos ajuda a prestar um culto, lembrando e agradecendo pelos 35 anos da Igreja Batista Betel. Senhor Deus, salva corações nessa noite, nós oramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, no santo e no glorioso nome de Jesus. Amém? Que Deus console aqueles que estão enlutados, que Deus cure os que estão feridos na alma e no corpo, para a glória do seu nome. Temos nosso EBD domingo,
temos o nosso culto de aniversário, você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, nós vamos ouvir uma canção, depois estaremos terminando. Que a bênção do Senhor não saia da sua vida e que haja luz, a verdadeira luz do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e tenham todos uma boa noite.